Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você nesse sabadão. Vamos lá, pessoal, tem muita coisa acontecendo que a gente precisa trazer as informações para vocês. Então, a gente está em trânsito, está em viagem, mas mesmo assim não vamos deixar vocês sem os nossos editoriais que a gente está acostumado. Eu visito você aqui e a gente bate um papo sobre política. Então, tem muita coisa para a gente falar. Lembra daquele caso do homem que ontem chamou o Lula de ladrão lá no Rio de Janeiro? Pois é, ele acabou detido. E aí já saiu, né, uma atualização desse caso que eu vou trazer aqui para vocês. Outra questão, nós vamos falar também do estado de saúde do Bolsonaro, inclusive, né, do estado de saúde do Bolsonaro, e inclusive nós vamos falar sobre um ponto, uma questão, um ponto não, 30 pontos, né, que o Bolsonaro acabou levando. E a gente vai falar sobre isso, seria uma nova facada, que são 30 pontos que o Bolsonaro levou agora nessa matéria do Brasil de Fato que eu trago para vocês. Também vamos falar de um juiz que foi afastado. Meu amigo, fazer atividade político-partidária leva ao afastamento e responsabilidade de juiz. E um juiz, né, foi responsabilizado por exercer atividade político-partidária. Mas quem foi? Vamos falar sobre isso? Outra questão, briga pesada, interna, dentro do governo Lula, mirou a ABIN contra o próprio governo Lula. E aí, meu irmão, pode ser que muitas coisas sejam reveladas a partir dessa briga da ABIN. Mas enfim, isso aqui e muito mais que a gente vai discutir hoje. Tem a imprensa detonando o ministro Alexandre de Moraes, detonando o Lula, a gente vai tentar falar sobre tudo isso aqui com vocês. Só não esquece de se inscrever no canal, é óbvio que eu tenho que pedir para vocês. Tô acordando um sábado de manhã, no meio de uma viagem, cansado, dirigi 10 horas ontem, parei no hotel, dormi, acordei agora de manhã, tô trazendo conteúdo. Para mim não pedir um favor de volta? Se você não for inscrito, considere inscrever-se no canal. A nossa meta é chegar a 2 milhões de seguidores e vamos lá. Vamos mostrar que nós, conservadores, temos potencial de ter um público muito grande, de ter força para mostrar que a gente ainda está aqui, né? Ainda estou aqui, apesar da perseguição, tá bom? Bora começar? Vamos lá, pessoal. Primeira matéria que eu trago para vocês aqui é uma matéria que assim, ontem deu o que falar, a hora que a gente colocou essa matéria aqui no ar. Eu coloquei o vídeo ontem de um momento em que o Lula está passando no Rio de Janeiro e um homem, né, começa a gritar chamando o Lula de ladrão. Matéria da Jovem Pan, tá? Não sei se dá para vocês verem, acho que hoje a claridade não tá legal. Homem detido após ofender Lula durante visita ao Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Um homem foi preso pela Polícia Federal após ofender Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua passagem por Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. O acusado chamou o presidente de ladrão e foi abordado pela Polícia Federal, que classificou sua conduta como temerária. Ele agora enfrentará uma acusação formal de injúria. O episódio acontece enquanto o político se dirigia à inauguração do novo prédio da Universidade Federal Fluminense. Então, a atualização é de que ele passa a responder, né, a partir de agora por injúria, neste caso aqui, tá? Então, ele vai responder por injúria. Vamos lá, quero trazer para vocês também uma matéria da revista Veja, né? Veja abriu. É o seguinte, o Bolsonaro acaba de abrir 30 pontos. Meu amigo, então a gente está falando da questão de saúde do Bolsonaro, e aí você vê eu falando aqui que o Bolsonaro abriu 30 pontos, e eu sei que você ficou preocupado, tá? Mas os 30 pontos não é de saúde, não é nada disso, tá? Os 30 pontos é de que o Bolsonaro está à frente do Lula nas pesquisas. Pois é, a Veja, revista Veja, pessoal, para vocês verem, né? Para os mineiros, revista Olha, tá? Revista Veja. O estado onde Bolsonaro venceria Lula por mais de 30 pontos de diferença. Se fosse nesse estado que definisse a eleição, Bolsonaro levava no primeiro turno. Coloca aí no comentário qual estado você acha
que o Bolsonaro levaria no primeiro turno contra o Lula. Qual é o estado mais bolsonarista do Brasil? Tá, eu sei que você deve ter pensado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás. Pois é, não é. Rondônia, tá? É o seguinte, um instituto feito pelo Instituto Paraná, né, mostra que lá em Rondônia, se o Bolsonaro fosse o candidato, né, ele ganharia no primeiro turno. A diferença seria, de acordo com a pesquisa, Bolsonaro teria 55% das intenções de voto contra 21% de Lula em um cenário que inclui também os candidatos Ronaldo Caiado, Ciro Gomes, Eduardo Leite e Helder Barbalho. Cara, é o estado mais bolsonarista do Brasil, né? Dá até uma invejinha. Eu achei que ia ser uma invejinha do bem. Eu achei que ia ser Goiás, talvez Santa Catarina, mas é isso aí, né? A gente vê que, né, Rondônia tá levando o título aí de estado que menos gosta do Lula. Vamos lá. Matéria do Infomoney. Juiz é afastado, né? Ou melhor, juiz não, desembargador, porque ele fez uma publicação político-partidária. E isso aí é proibido. O que ele fez? Ele apoiou o Lula? Não. Se ele apoiasse o Lula, ele ganhava um cargo. Se ele apoiasse um candidato de esquerda, ele ganhava cargo. Ele apoiou o Bolsonaro. CNJ afasta desembargador que postou apoio a Bolsonaro e associou Lula ao Comando Vermelho. É, meu irmão. Brincadeira não, né? Vou até mostrar a foto do desembargador aqui para vocês, tá? Aqui a foto dele, dá para vocês verem, né? Tá legível aqui, tá? Visível aí. É o seguinte, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar por 60 dias o desembargador Marcelo Lima Burratem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por publicações de mensagens de cunho político-partidário em suas redes sociais. Segundo o CNJ, Burratem compartilhou mensagens de grande alcance e postagens que questionavam a credibilidade do sistema judicial e eleitoral. Para o órgão, as publicações fomentaram a desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. Vem cá, se eu tenho um desembargador que diz que não dá para confiar na justiça, meu irmão, é porque não dá para confiar na justiça. Cá entre nós. Cara, o sentimento médio do brasileiro hoje é de que a justiça, de certa forma, vem envergonhando, né, o Brasil e o brasileiro. Vamos lá, se a gente observar de outro prisma, ele também fez uma acusação gravíssima de que o Lula poderia ter uma espécie de associação com o Comando Vermelho. E aí é tão impressionante que no mesmo dia que saiu essa publicação do desembargador sendo afastado, né, porque falou isso, sai a publicação de uma matéria lá no Brasil de Fato, dizendo que, você lembra da dama do tráfico, aquela moça do Comando Vermelho, lá de Manaus, que visitou ministérios do governo Lula? Pois é, a pessoa que era responsável por organizar as visitas dela, que deixou ela entrar nos ministérios, ela foi mandada embora naquela época. Hoje, coincidentemente, ela retorna ao cargo, né? Ela retornou ao cargo. Então, quando um desembargador fala que o Lula tem ligações com o Comando Vermelho, cara, acende um alerta do Brasil inteiro. Isso é inevitável. E aí vem uma publicação como essa, você fica com toda certeza com um sinal de alerta, principalmente, né, tendo em vista, você sabe muito bem, se você me segue, de onde foi que nasceu o Comando Vermelho. Vamos lá, pessoal. Tá tendo uma investigação de cunho internacional que mira bem no meio da testa do governo Lula. Pois é o caso lá do Paraguai. O Paraguai acusa que o governo Lula fez investigações, hackeou autoridades paraguaias. Isso foi, inclusive, divulgado por uma matéria do UOL. O UOL fez um jornalismo investigativo, denunciou que autoridades brasileiras hackeavam autoridades paraguaias. O governo paraguaio não gostou nada disso. Abriu-se uma investigação agora, pediram para investigar os jornalistas, que não podiam ter denunciado o governo Lula. O papel dos jornalistas é investigar mesmo. São jornalistas investigativos, trazer a verdade. Esse é o papel do jornalista. Se você não quer que a verdade venha à tona, né,
não quer que coisas erradas do governo venham à tona, não cometa coisa errada, né? Ou, se foram divulgados pelos jornalistas, aceite que dói menos, tá? Mas olha só, o CNN Brasil, ele traz uma matéria agora que a gente precisa discutir. A PF visa a ABIN do Lula e tira o foco da ABIN do Bolsonaro, avaliam fontes. A visão é compartilhada por interlocutores de dentro e de fora do Planalto. Olha só, no ano passado, eles começaram com uma papagaiada, com uma patifaria chamada de ABIN paralela, onde colocaram Ramagem na mira, o Carlos Bolsonaro, as assessoras dele, dizendo que, olha, o Bolsonaro tinha um aplicativo espião israelense, nós cometia muitos crimes, e nada foi comprovado até agora, né? Até então as investigações estão acontecendo. Só que agora, por causa de uma briga interna entre o diretor da Polícia Federal e o diretor novo da ABIN, os dois entraram em troca de farpas. E aí vem dizendo, inclusive a investigação da Polícia Federal parte nesse sentido, de que aquilo que eles acusavam o governo Bolsonaro de fazer, estão fazendo agora. Inclusive, essa investigação e esse hackeamento das autoridades paraguaias aconteceu no governo Lula. É o que diz a matéria aqui do CNN, né? Essa matéria diz que a investigação da Polícia Federal mirou, né, a ABIN do governo Lula e abriu um pouco o espaço aí, né, para parar de criar narrativas em cima de uma possível ABIN paralela do Bolsonaro, tá bom? Do Bolsonaro. E já que a gente falou em saúde do Bolsonaro, brincou com os pontos lá de Rondônia, né? Matéria do G1. Agora vamos falar da questão da saúde do Bolsonaro, né? G1, tá? Vamos lá, ó. Bolsonaro tem boa evolução clínica e melhora em exames no 5º dia após a cirurgia, tá? Acho que aqui fica mais legível para você. Tá inverso também, né? Vamos lá, é o seguinte. Bolsonaro tem boa evolução clínica e melhora em exame no 5º dia. O ex-presidente passou pelo procedimento de 12 horas, foi um procedimento comprido, né? Uma cirurgia longa, no último domingo em Brasília. Ele segue sem previsão de alta e a recomendação médica é que não receba visitas também. E aí foi postada uma foto do ex-presidente Bolsonaro. Mas assim, o cara é um touro, a gente tem que admitir, né? Aos seus mais de 70 anos. O cara passou por 6 cirurgias. O cara, um dia depois da cirurgia, tendo que fazer, né? Aquela caminhada básica, né, até para o intestino funcionar. A dor do Bolsonaro, a cara de dor dele era nítida, né, era clara ali a cara de dor do Bolsonaro durante a sua caminhada ali, né. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que eu trago para vocês agora é a CNN Brasil. Imprensa internacional questiona a atuação de Alexandre de Moraes, tá? CNN Brasil, matéria do William Vac, né? Decisões tomadas pelo magistrado e pela própria corte foram temas de reportagens recentes das revistas The Economist e The New York, tá? Né? New York Times, não. The New York. A imprensa internacional tem questionado a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e apontado supostos poderes excessivos. A revista britânica The Economist chegou a sugerir moderação à corte em uma das 2 reportagens sobre o judiciário brasileiro publicadas nessa semana. Intitulado, abre aspas, A Suprema Corte do Brasil sob julgamento. Em tradução livre, um dos textos diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres ou corruptos, mas também endereça o que enxerga como um outro problema, juízes com um excesso de poder, e avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Olha só, a revista aqui, né, a The Economist, ela foi muito incisiva. Por quê? Porque ela chamou a classe política do Brasil de políticos podres,
tá? E que o Alexandre de Moraes tem poder demais e que o STF, os poderes do STF no Brasil precisam ser reduzidos porque a democracia está sendo violada por esses ministros. Foi só isso acontecer, uma série de reportagens descendo o maio no ministro Alexandre de Moraes começou a acontecer. Ou seja, foi só acontecer a denúncia, né, por parte de uma imprensa internacional, que a imprensa aqui, né, a nossa imprensa doméstica aqui, começou também a descer a lenha, tanto no Lula quanto no Alexandre de Moraes. Se eu conseguir, a gente vai trazer essas matérias ainda aqui nesse editorial. Se não, a gente deixa para o segundo editorial. Matéria do G1. A PGR só vai opinar sobre a decisão de Moraes, que barrou a extradição de traficante, após a Espanha recorrer. Pois é. Aqui na matéria do G1, a Rede Globo detonou o ministro Alexandre de Moraes. E ela disse o seguinte, que é um disparate, um absurdo, equiparar um jornalista, e aí eles citam, mesmo que seja bolsonarista, que nós não gostamos, com um traficante. E vários juristas analisaram que houve abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes, uma vez que a Espanha não descumpriu de forma alguma o seu acordo e o seu tratado. Porque a Espanha só cumpre, né, a extradição se houver equivalência de crimes, ou seja, crime de opinião aqui no Brasil é crime? Hoje o STF diz que sim. E na Espanha, emitir opinião é crime? A Espanha diz que não. Então, se não for crime nos dois países, não há que se cumprir, né, essa exigência. Mas, em compensação, tráfico de drogas é crime aqui, é crime lá também. Então, ao negar a extradição, ele, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a matéria, é que passa a violar o acordo de reciprocidade, causando aqui um conflito diplomático internacional com a Espanha, tá certo? Pessoal, vamos lá. O Capitão Telhada publicou um vídeo ontem que me assustou. Hoje há um questionamento muito grande se as eleições de 2022 tiveram uma interferência nas caixinhas brancas ou não. Eu queria que você visse, né, uma cena aqui que me faz crer que o Brasil está com um presidente que ele merece mesmo, que ele escolheu esse presidente, que ele gosta desse presidente. Olha só essa cena aqui que eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu tentar abrir aqui. Misericórdia, Senhor. A pessoa abrir o baú do cara para roubar. Como é que pode? Ó, um caminhão sofreu um acidente. Caminhão carregado de colchões. A polícia, um rabo dos infeliz desse. E a população? O que elas estão fazendo? Saqueando o caminhão. Meu Jesus. Olha só, saqueando o caminhão. Tô filmando aqui. Desgraçado, rapaz. Os vagabundos safados. Misericórdia, Senhor. Este é o triste retrato da deturpação moral que o Brasil se submeteu. E aí eu pergunto a vocês, essas pessoas que estão levando os colchões, elas têm moral para questionar, para cobrar que os políticos não sejam corruptos? Essas pessoas que estão levando os colchões, você acha que são eleitores de quem? Né? É minha opinião. Você acha que são eleitores de quem? E você acha que essas pessoas importam se um político é corrupto ou não? Ou aquele velho bordão? Não, ele rouba, mas faz. Faz o que não? Me dá uma bolsa. Um Bolsa Família. Me dá um bolsa isso. Entendeu? Então, assim, o Brasil precisa melhorar demais enquanto não mudar a postura, né? Enquanto esse tipo de gente não acabar atrás das grades. Porque tinha, sim, que ser punido aqui, investigar. Isso aqui, nunca, nenhum desses aqui terá
qualquer responsabilização. Todos ficarão impunes, não tenham dúvidas quanto a isso. Vamos lá, pessoal. Olha só, matéria da Euronews, tá? Dá uma olhada aqui. Quero que você preste atenção. Este é o Daniel Noboa, tá? Matéria em espanhol, é o Euronews em espanhol, tá? O Equador em alerta máxima por ameaças terroristas contra Noboa. O governo equatoriano ativou todos os seus protocolos de segurança depois de revelar informações sobre possíveis atentados terroristas dirigidos contra o presidente Daniel Noboa e os membros do seu gabinete. A esquerda é criminosa. Presta atenção no que está acontecendo. Antes das eleições, e eu digo para vocês que há um cartel gigantesco de esquerda, de presidentes da esquerda, que se ajudam, e eu posso dizer claramente com o que aconteceu com a primeira-dama do Peru. Corrupta, recebeu dinheiro, né? 15 milhões da Odebrecht. Adivinha de onde é a Odebrecht? Adivinha de onde veio o dinheiro? Vocês sabem, né? Então, vem a primeira-dama do Peru, vem aqui para o Brasil. Antes das eleições lá no Equador, para tirar o presidente da direita, as gangues, os traficantes, né, os comandos deles, né, partiram com tudo para cima da população para desestabilizar o governo do Daniel Noboa, para desestabilizar. Imagina, é como se aqui no Brasil o Comando Vermelho partisse com tudo para atingir você, comerciante, fazer barricadas, parar rodovias, roubar todo mundo, roubar os carros, abusar das pessoas. É isso que aconteceu lá no Equador. O Daniel Noboa, vendo que era uma atitude da esquerda, o que ele fez? Decretou estado de exceção, né? Estado de urgência, contra os criminosos. Teve as eleições, ele venceu. Agora, a esquerda porca e miserenta, como o presidente lá da Colômbia, disse que não reconhece. E daqui a pouco o Lula também, se brincar, não vai reconhecer, né? Diz que não reconhece o Daniel Noboa, porque não dá para ter uma eleição livre durante um estado de exceção. Não colou. O único que ficou latindo isso aí foi o presidente lá da Colômbia, Petro. Não colou. O que acontece agora? Soltaram terroristas graves, lá, daqueles brabos mesmo, contra o Daniel Noboa. Cara, é um modus operandi da esquerda. É assim que a esquerda atua. É assim que a esquerda funciona. Eles são... É uma trama enraizada que tem vários tentáculos e um dá suporte ao outro. Cara, enquanto, né, o mundo não observar isso, né, a questão do terrorismo, a questão dos crimes organizados de maneira mais séria, como El Salvador fez, meu amigo, o mundo não tem muita esperança não. Pode ter certeza disso, tá bom? Pode ter certeza disso. Vamos lá, última matéria que eu trago para vocês é o seguinte. O caso da Erika Hilton, deputada trans, ela teve o seu passaporte alterado. No passaporte alterado, ela que antes tinha um passaporte como mulher, agora teve o seu passaporte alterado para homem. Para homem. E aí ela ficou toda revoltada, revoltada mesmo. E o que ela fez? Correu atrás do ministro do Lula, né, das relações internacionais, o chanceler Mauro Vieira, para que o Mauro Vieira partisse contra o Trump. Recebeu uma resposta, tá? O Paulo Matias publicou aqui. O ministro do Lula diz que a decisão dos Estados Unidos sobre o visto de Erika Hilton é soberana e que ele não pode fazer nada. O chanceler Mauro Vieira afirmou nesta sexta-feira que irá conversar com a deputada Erika Hilton sobre a mudança de gênero em seu novo visto nos Estados Unidos, mas indicou não ter muita influência sobre a decisão. Isso, a mudança, é uma decisão soberana dos Estados Unidos e é a aplicação da lei americana, mas vamos conversar. E aí lembrando que ela, né, vai fazer uma denúncia na ONU contra o Donald Trump. E eu quero que faça mesmo. Eu quero ver qual vai ser o resultado de tudo isso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
É um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. Daqui a pouco a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês. Fechou? Grande abraço e até daqui a pouco. Põe água no feijão que eu estou voltando aqui ao meio-dia para mais um editorial. Abraço.